Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, pela sua bendita e santa misericórdia que se estende até nós, nos permitindo, amados irmãos, sem merecimento algum, vivermos mais uma terça-feira altamente abençoada, uma terça-feira altamente vigiada, uma terça-feira altamente policiada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu poder que envolve as nossas vidas nesta hora, para a honra e para a glória do teu nome. Estaremos, ó Pai, nestes momentos, com as nossas mentes voltadas para Ti, buscando, ó Deus, aquilo que de melhor o Senhor tem para com as nossas vidas. E o que de melhor o Senhor tem para com as nossas vidas é a Tua palavra. É, ó Deus, o Teu caminho, é o Teu querer para que nós vivamos da melhor maneira possível. E vamos louvar e vamos bendizer o Teu nome, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é merecedor. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. E como o orvalho que desce em plena terra seca, e nela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce em plena terra seca, e nela faz surgir verdes pastos. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, que tu és Senhor, que tu és Senhor Jesus, que tu és Senhor, pois em meio à tua palavra se fizeram os céus, e os brilhos do sol se fez reinar em meio às trevas. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Aleluia, Deus. Que a tua igreja, ó Deus, possa fazer valer a tua palavra. Que a tua igreja possa levar, ó Deus, a cada vez com mais firmeza, com mais convicção a tua palavra, para que haja respeito nesse mundo, para que esse mundo conheça verdadeiramente que há um Senhor, que tu és o Senhor e que tu estás sobre a tua igreja. Amém e amém.
Amados irmãos e amigos, vamos nessa terça-feira, com nossos corações abertos, mergulharmos na palavra de Deus, buscarmos entendimento daquilo que Ele tem de melhor para com as nossas vidas nessa terça-feira, que é a sua palavra. Mas antes disso, vamos mergulhar também, amados irmãos, no tocante a nos preocuparmos com outros irmãos. Há irmãos no nosso meio que se encontram enfermos, lembramos da nossa irmã Andréia, nossa irmã Neide, e também há crianças que caminham conosco na igreja, que precisam serem cuidados, guardados por nós através da nossa oração, e nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus que mantenha essas crianças a cada vez mais viva, mais firme no reino, para a glória do seu nome. Lembramos de Miguel, de Rafael, lembramos de Gabriel, lembramos de Gustavo, lembramos de Brian, lembramos de Pietro, lembramos de Camille, lembramos de Carol, lembramos também de Isabelle, de Bernardo, lembramos de Tiago, lembramos de Azaf, de Helena, de Caio, de João Pedro, de Giovana, de Vandrei, de Lourenço, do Lourenço também, filho do nosso amado irmão Marcos Vinícius. Venha a tua graça, ó Deus, sobre estas crianças que estão caminhando em conformidade com a tua vontade, aprendendo, ó Deus, aqui na tua casa, Senhor, uma vida em conformidade com a vontade do Senhor, a tua palavra, andando em conformidade com o teu querer, que elas possam crescer, ó Deus, guardando em seus corações esta palavra. Nós sabemos da dificuldade, ó Pai, que vem sobre os seus corações, mas sabemos também que Tu és o Senhor Todo-Poderoso e que há de guardá-las. Toma-as em Tuas mãos, em nome de Jesus. Oramos também por Neide, ó Deus, oramos por Andréia. Sabemos, ó Pai, do mal que assedia a sua vida, sabemos da gravidade, ó Deus, mas sabemos muito mais que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que podes agir, que pode operar neste quadro, e nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor, que vive e que reina para sempre. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, engrandecido seja o nosso Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, na última admoestação de Paulo aos Romanos, versículo 17 do capítulo 16, Romanos 16, do versículo 17 ao versículo de número 20, as últimas admoestações de Paulo para a igreja de Romano. Depois disso vem só as saudações dos companheiros. Vamos às últimas admoestações. Amém, irmãos? Romanos 16, do versículo 17 ao versículo 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, e em desacordo com as doutrinas que aprendestes, afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com as suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a quem? A Satanás, e a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém e amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus,
por essa narrativa altamente especial a Deus, essa narrativa que finaliza, Senhor, as admoestações, ó Deus, para os irmãos em Roma, para os irmãos romanos, ó Deus, a palavra, ó Deus, a qual Paulo trouxe para com aqueles irmãos, esclarecendo do que estava sobre eles, do que eles precisavam para caminharem em segurança firme nas promessas do Senhor. Pedimos, ó Deus, um entendimento aprimorado dos altos céus, para que mergulhemos, para que entendamos a Tua palavra e saiamos, ó Deus, abençoados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza. No Senhor nós somos mais que vencedores, e por tudo que Tu há de fazer, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Pai Celestial. O título dessa mensagem é que a igreja é a única estrutura indestrutível que há na terra, que há na face dessa terra. Olhamos, amados irmãos, e podemos observar que o nosso querido irmão Paulo, inspirado por Deus, inspirado e ungido por Deus, procurou trazer para a igreja de Roma orientações, instruções específicas, instruções, orientações que, uma vez abraçada pela igreja de Roma, tornaria a igreja altamente forte, tornaria a igreja altamente capaz, tornaria a igreja em condição de levar o evangelho do reino à parte para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. E percebemos agora nessa narrativa que acabamos de fazer, de Romanos 16, do versículo 17 até o versículo 20, o cuidado o qual Paulo estava tendo com aquela igreja de Roma, em admoestar, em mostrar para a igreja a realidade que estava sobre a sua vida. Vendo em Paulo o cuidado de fazer com que a igreja se conhecesse a realidade da sua vida. Depois de falar de tantas outras coisas, de tantas outras realidades na sua carta, ele passa essa realidade para a igreja. E qual é, meu amado irmão, a realidade das nossas vidas como igreja? O que nós podemos entender acerca de igreja? Paulo disse para com os irmãos: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo e desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Olha as palavras que Paulo soltou para a igreja.
E essas palavras que Paulo soltou para a igreja, faz com que a igreja entenda a seguinte realidade: a igreja é a única estrutura indestrutível que há na terra. A única. É impossível se falar de poder, se falar de ousadia, se falar de garra, a não ser a igreja. Sem mencionar a igreja, é impossível falar. Meu amado irmão, nós precisamos entender que nós somos parte dessa maior estrutura existente no mundo. Podemos entender que somos parte dessa estrutura milenar que vem acompanhando a vida debaixo deste céu, século após séculos, sendo perseguida e mais perseguida durante séculos e mais séculos. As investidas têm aumentado a cada vez mais contra a igreja, mas tudo o que nós podemos dizer é que ela vem desbravando. Podemos dizer que ela vem ultrapassando gerações e mais gerações, séculos e mais séculos, por causa do poder que há sobre ela. Não existe, meu amado irmão, força alguma no céu. Não existe força alguma no céu que possa ser maior do que a igreja. Não existe força alguma na terra, não existe força alguma que possa ser maior do que a igreja e que seja capaz de destruí-la. A igreja é a maior estrutura da face dessa terra. Qual o porquê, pastor, dessa realidade? Por que dessa palavra para com as nossas vidas? Olhamos, meus amados irmãos, e vivemos dias de grandes investidas contra a igreja, investidas contra nós. Por mais que haja investidas do diabo contra a igreja, assim como disse Paulo, através do Espírito Santo, nós precisamos entender que por mais que haja investidas, elas jamais obterão êxito. Jamais obterão êxito, jamais alcançarão o objetivo que é o tentar frear a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma estrutura indestrutível. Por quê, pastor? Porque ela foi estabelecida nele e na força do seu poder. A igreja não foi estabelecida por homem nenhum. Nenhum homem desejou, estabeleceu e pronto, aí está a igreja. Não, irmão. A igreja foi estabelecida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao passo que, ao abrir os seus lábios, ao estabelecer a igreja, as palavras as quais o Senhor soltou foram as seguintes: sobre esta pedra que era ele, eu estabelecerei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Jesus, o Todo-Poderoso, estabeleceu a sua igreja nesses fundamentos, que nem as portas do inferno poderão prevalecer contra ela. Entenda, meus amados irmãos, por mais que haja investidas contra a igreja, e essas investidas sejam até mesmo do diabo, jamais alcançará êxito. E do que nós estamos falando, pastor, nessa manhã ou nessa noite maravilhosa? Do que nós estamos falando? Meus amados irmãos, nós não estamos falando de outra coisa a não ser da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma estrutura indestrutível na terra,
uma estrutura que vem desbravando, mas uma estrutura que precisa de vigilância, uma estrutura que precisa vigiar para que não venha a ser abordada com essas investidas, que o objetivo principal é tentar frear a igreja. Mas a igreja jamais será destruída. E isso porque não foi, não é e nunca será uma obra feita por mãos humanas. Por mais que possa aparentar que o homem tem talento, que o homem tem sucesso, que o homem tem alcançado multidões, alcançado pessoas, a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo não foi, não é e jamais será estabelecida por mãos humanas, mas sim, a igreja foi, é e sempre será estabelecida pela mão poderosa de Deus. Amém, irmãos? Sempre estabelecida. Você precisa saber, meu amado irmão, que você precisa saber a realidade que envolve a sua vida. Você pode dizer para você mesmo nessa noite, a sua vida com Cristo não é obra do homem. A sua vida com Cristo nem é a obra do homem, não é o que você quis. A sua vida com Cristo é sim obra de um processo espiritual feito por Deus. Não é algo que eu desejei, mas é algo que Deus estabeleceu num processo altamente espiritual. Por que, pastor, eu preciso saber disso? Qual o problema de algo criado pelo homem? Algo criado pelo homem, por maior que seja a sua aparência, por maior que seja a sua representação, o seu poder, um dia elas caem por terra. Por ser algo feito pelo homem, um dia elas caem por terra. Eu lembro, meu amado irmão, de uma representação sem igual, de um grande poderio, de algo que tinha um poder sem igual, estabelecido pela força, pela mão do homem. As pessoas, ao botarem os olhos naquelas duas realidades, ficavam maravilhadas, como algo tão poderoso poderiam existir, que era as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. As pessoas ficavam maravilhadas, mas, meus amados irmãos, qual foi a realidade daquelas duas torres? Caíram por terra. Caíram por terra. E assim como aquela torre que caíram por terra, são as obras estabelecidas pelos homens, as realidades feitas pelas mãos dos homens. Quem imaginava que isso poderia acontecer? Todos acreditavam que jamais algo nessa dimensão poderia acontecer, mas aconteceu. E a igreja, meu amado irmão? Quanto não foram os ataques? Quanto que não foram os ataques que vieram contra a igreja? Quando não foram? Mas entendamos que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Nem as portas do inferno. Estamos vivendo nesses dias um ataque terrível, algo pesado, algo tenebroso, acontecendo contra pessoas, não contra a igreja, mas algo contra pessoas, e todos levam para o lado da igreja. Não, amados irmãos, com a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há força dessa terra que possa prevalecer.
Não há força nessa terra. Maior do que tudo é a igreja que o Senhor estabeleceu. Mas nós estamos vivendo momentos pesados, onde um crime bárbaro foi cometido em família, e tudo o que dizem é que uma pastora, uma pastora, de repente cometeu esse crime. Mas eu fico a perguntar, amados irmãos, se cometeu esse crime, esse deslize, como que podia ser uma pastora? Como, sendo uma pastora, poderia cometer um crime como esse? Ainda não houve nada, não foi nada confirmado, não estou puxando a brasa para a farofa de ninguém, não estou dizendo, ainda não foi confirmado, mas se for confirmado, como que uma pastora pode cometer algo nessa dimensão? Com certeza não é uma pastora, não é alguém nessa dimensão. Olhamos e vimos também mais um escândalo, agora também envolvendo um pastor que foi preso por estar praticando coisas que não está de acordo, em conformidade com aquilo que se propôs a fazer. Como que alguém pode ser a igreja do Senhor Jesus Cristo uma representação nessa dimensão? Como pode? Se é a igreja do Senhor Jesus Cristo, não deveria ter sido preso, não está abordado nessa dimensão. Por quê, pastor? Porque há uma palavra do Senhor Jesus Cristo em relação à sua igreja. Jesus disse, em relação à sua igreja, que estaria estabelecendo a sua igreja, uma estrutura sem igual, ele estaria estabelecendo sobre ele, no firmamento que era ele. Desde a sua fundação, a igreja tem sido atacada, mas quando a igreja verdadeiramente tem sido atacada, não tem obtido êxito nenhum os ataques contra a igreja. Por quê? Porque Jesus proferiu a palavra de que nem as portas do inferno prevalecerão sobre a sua igreja. Nem as portas do inferno prevalecerão. A sua igreja jamais será envergonhada durante toda a sua existência. De que igreja Jesus falava que nem as portas do inferno prevalecia? Será que é da igreja, homem, será que é? Não. Há dois tipos de igreja que Jesus falava, ou que existe, mas não é nos dois tipos que Jesus falava. Existe a igreja prédio, que tem um homem representando, a igreja prédio. Entenda, meu amado irmão, essa igreja, ela pode ser facilmente destruída. Por quê? Porque o homem confia na sua força, o homem confia na sua capacidade intelectual, o homem confia no seu talento, vai fazendo de acordo com a sua vontade, deixando sempre Deus de fora. Como o Senhor e Salvador Jesus Cristo proferiu quando estava com a gente, eu estou na boca de vocês, mas no coração eu estou longe, e isso tem acontecido em algumas igrejas. Vocês falam com a boca, mas no coração me deixa longe, e isso tem acontecido verdadeiramente em muitas igrejas. A igreja, homem, vive nessa dimensão. Nós precisamos entender, meu amado irmão. A igreja, homem, que depende de Deus. Existe a igreja homem que depende de Deus. Nós vimos que há dois tipos de igreja. A igreja que depende do homem e a igreja que depende de Deus. Essa segunda, a igreja que depende de Deus,
Verdadeiramente vale o escrito: nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Nem as portas do inferno, em tempo algum, prevalecerão contra ela. E qual é o problema da igreja hoje? O grande problema da igreja está na sua esperança. Está na sua esperança. A sua prioridade, meu amado irmão, ela vai sempre estar naquilo que você espera. E qual é a sua esperança? Nós já afirmamos que você é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nem as portas do inferno podem prevalecer sobre essa igreja. E eu pergunto, qual é a sua esperança? Será que as suas esperanças estão com base nas coisas desse mundo? Assim como muitas igrejas têm sido apanhadas até mesmo em flagrante, por estar com as suas esperanças voltadas tão somente nas coisas desse mundo. O que menos deveríamos nos preocupar, meus amados irmãos, nós somos a igreja de Deus, o que menos deveríamos nos preocupar são com as coisas deste mundo. São com as coisas desse mundo, deveria ser o que menos ocupasse lugar no nosso pensamento. Por quê, pastor? Ao buscarmos o reino de Deus, as coisas desse mundo, que o Senhor deseja que permaneça conosco, ou que chegue até nós, Ele traz para nós. Deveríamos nem nos preocupar, porque Ele traz para nós. A nossa esperança não pode estar baseada tão somente nessas coisas. O que a Bíblia diz para a igreja? A Bíblia diz que esse procedimento é infelicidade para o mundo. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19. Vamos lá. Glória a Deus. 1 Coríntios. Capítulo de número 15. Versículo de número 19. Olha só o que diz a sua preocupação. Se a nossa esperança, olha só a esperança, onde está a sua esperança? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A Bíblia, ela nos compara com homens infelizes, com homens infelizes. Se a nossa preocupação estiver baseada tão somente na coisa desse mundo, tal procedimento leva à infelicidade. Olha o que está acontecendo nesses dias. Olha o que está acontecendo ultimamente. Tal procedimento leva à infelicidade. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, as coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Meu amado irmão, não é pequeno o número de pessoas infelizes, mesmo estando na igreja. Podemos analisar e percebemos essa realidade. Há muitas pessoas vivendo uma infelicidade, mesmo estando na igreja. Por quê, pastor? Porque limitaram a sua esperança nas coisas desse mundo tão somente. Atentem, irmão, no que eu vou lhes dizer nessa noite. O que ocorreu no dia de Pentecoste? Ali estava sendo criada
a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali estava sendo criada aquela igreja que nem as portas do inferno prevaleceria sobre ela. O povo, naquele momento, ficaram sacudidos com tudo que Deus realizava, com tudo que Deus operava, de maneira que a igreja não recebeu bem algum no sentido material, no sentido físico. O que as pessoas têm procurado, as pessoas têm batido na tecla nos últimos dias, a igreja não recebeu bem nenhum no sentido físico, no sentido material. Mas a grande verdade que ocorreu no dia de Pentecostes, quando a igreja estava sendo estabelecida, foi aquilo que Jesus havia prometido. Jesus havia prometido que receberiam poder ao descer sobre as suas vidas o Espírito Santo de Deus, e foi isso que aconteceu. O poder soberano de Deus desceu sobre a sua igreja, sobre a vida daqueles irmãos. Todos receberam o que precisavam para ser uma estrutura inabalável, para ser uma estrutura que prevalecesse diante das investidas, diante dos contra-ataques. Receberam poder de Deus. Você, meu amado irmão, você é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos lá em Romanos, nós vimos no versículo de número 20, a seguinte realidade: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, e a graça de nosso Senhor Jesus será convosco. Em Romanos 16, versículo 20, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, e a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. A igreja recebeu o que precisava para continuar, para caminhar, para permanecer. Recebeu o poder de Deus. E eu pergunto nessa noite, para terminarmos esta mensagem, eu pergunto: o que você mais precisa? O que tem ocupado mais espaço nas suas petições? O que você tem absorvido como verdadeiramente algo indispensável para com a sua vida? Eu não sei, será que é ouro que você tem pedido? Algo indispensável para com a sua vida, ter ocupado todas as prioridades na sua vida? É ouro? Será que é prata que tem ocupado essa prioridade no seu coração? Será que é coisa desse mundo? Você viu, nós vimos, que se a nossa esperança em Cristo se limitar a tão somente essas coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes desse mundo. Estaremos vivendo situações e mais situações as quais nós não desejamos. Esses dois casos, os quais eu apresentei para com os irmãos, nessa hora, ainda não foram confirmados, mas está aí, nós estamos vendo aí, um crime sem igual, uma situação que ninguém almejava. Será que é isso que eles estavam esperando que acontecesse? É claro que não, mas por que aconteceu? Porque os seus corações estavam voltados tão somente para esse mundo, e não há uma outra solução a não ser a infelicidade. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Mas sobre qual igreja?
Sobre qual igreja que as portas do inferno não prevalecerão? Será que é sobre a igreja que tem a esperança firmada no Senhor, no seu evangelho, na força do seu poder, na eternidade? Será que é essa a igreja? Ou será que é a igreja que tão somente tem a sua esperança firmada nas coisas desse mundo? Entenda, meu amado irmão, a Bíblia diz que o mundo passa, assim como a sua concupiscência, mas a palavra, a vontade de Deus permanece para todo sempre. Por isso é que nem as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas sobre a igreja está pautada nas coisas desse mundo. Não precisa nem ser a porta do inferno, qualquer sopro prevalece. Mas qual é a sua igreja? Qual a sua realidade? Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Absorva essa situação na sua vida, de que você é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nada, absolutamente nada, poderá causar danos para você. Nada poderá causar danos. Curva a sua cabeça nessa noite. Vamos meditar e vamos orar a Deus. Aleluia. Oh Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa abertura, ó Deus, no meu entendimento. Obrigado por falar, ó Deus, dessa forma clara e taxativa, ousada, ó Deus, intrépida para com a minha vida. Para que eu não venha me abater, ó Deus, pelos acontecimentos, para que eu não ponha me permitir, ó Deus, me afligir, ó Senhor, com as coisas que têm acontecido nos últimos dias, ó Pai. Ó Deus, eu creio, ó poderoso Deus, que há poder nas tuas palavras, há poder naquilo que o Senhor proferiu, ó Deus, sobre a minha vida, há poder naquilo que o Senhor proferiu, ó Deus, sobre a sua igreja. A palavra a qual o Senhor proferiu há milhares de anos atrás, ainda, ó Deus, soa firme, ó Pai, no nosso coração, na nossa mente, hoje, para o louvor da tua glória. Aleluia. Eu estabelecerei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Oh Deus, derrame desse entendimento em nossas vidas, nos dê esse entendimento para o louvor da tua glória. Receba, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fortaleça, Deus, os irmãos que estão abatidos, os irmãos, ó Deus, que têm se deixado levar, ó Deus, por esses acontecimentos dos últimos dias. Dê, ó Deus, a cada um deles, ó Pai, um renovado teu Espírito Santo, para que possam permanecer ousados, intrépidos e confiantes de que o Senhor está, ó Deus, à frente da tua igreja, e que verdadeiramente nem a porta do inferno prevalecerá contra ela em tempo algum. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 16:19 diz, Romanos 16:19 diz, aleluia. Romanos 16:19 diz, aleluia. Romanos 16:19 diz, ser excelente para o bem, inocente para o mal. Ser inocente, ser excelente, aleluia, para o bem, inocente para o mal,
para o mal. Romanos 16, 19 diz, aleluia. Romanos 16, 19 diz, Romanos 16, 19 diz, Romanos 16, 19 diz, ser excelente, aleluia, para o bem inocente, para o mal, ser excelente, para o bem inocente, para o mal, e o Deus de paz esmagará a Satanás pelo seu poder sob os vossos pés, e o Deus de paz esmagará a Satanás pelo seu poder sob os vossos pés, e o Deus de paz esmagará a Satanás pelo seu poder sob os vossos pés. Aleluia. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo louvor, a Deus toda adoração. Obrigado, a Deus. Que a tua graça seja conosco durante toda esta semana, para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.